Boa tarde. Boa tarde. A temática que o nosso grupo irá abordar ao longo desse trabalho trata-se da gamificação no ambiente educacional. Dessa forma, será realizada uma exposição oral e expositiva das informações pertinentes a esse assunto. Podem ser feitas intervenções ao final do processo para perguntas. Nosso grupo é composto por 6 integrantes, dentre eles Darlan, João Pedro, Andrew Dylan e Maria Luísa, e eu, Jonathan, todos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, módulo 1. Tem-se como objetivo dessa apresentação adquirir e desenvolver conhecimentos a respeito da aplicação das técnicas de gamificação no âmbito acadêmico, vistas como uma grande aposta para o futuro da transmissão do saber. São exemplos da importância do estudo dessa questão os seguintes tópicos. Interesse. A gamificação ela tem o potencial de reavivar o interesse e a motivação dos alunos em relação aos conteúdos ministrados em sala de aula, por eles participarem ativamente do processo educacional. Dinamismo. Ela também traz um dinamismo ao aprendizado. Vamos ter que continuar. Autonomia. As suas técnicas elas incentivam a autonomia dos estudantes para a construção do processo do aprendizado. Nesse contexto, o professor atua como um guia para os estudantes. E competitividade. A gamificação, como uma metodologia inovadora e de bons resultados, ela oferece vantagens competitivas para as instituições que a adotam. Boa tarde, pessoal. Bom, como o próprio Jonathan apresentou, meu nome é Darlan Rogério. E, ok. Dando continuidade ao assunto da gamificação, né? O tópico que estaremos abordando primeiro é sobre a aplicabilidade, ou seja, como é que a gente pode aplicar a gamificação. Primeiro, treinamentos corporativos. O que são treinamentos corporativos? Geralmente, a gamificação ela pode ser usada primeiro, nesse tópico, em empresas, para poder treinar os seus funcionários. A gamificação ela pode estar tanto auxiliando os funcionários novatos, quanto podem dar uma experiência de uma forma que seja divertida, mas ao mesmo tempo que ajude a ter uma noção de como funciona uma empresa. Segunda forma, processos educacionais. Os processos educacionais, como por exemplo, são escolas ou creches. No caso de hoje em dia, existem algumas creches que trabalham com a gamificação no processo de aprendizagem. Como, por exemplo, jogos educativos, métodos de ensino que envolvem a tecnologia e os jogos em si, e o marketing. As empresas usam o método da gamificação também na questão do marketing, como uma propaganda, por exemplo. E a gamificação ela ainda pode estar presente no nosso dia a dia, hoje em dia. Como, por exemplo, nas aulas de informática, dando um exemplo para ensino fundamental, existem alguns jogos que podem estar auxiliando na educação dos jovens. Bom, dando uma breve explicação sobre esse tema da gamificação, como é que foi a nossa estratégia de desenvolvimento da temática. Pesquisas bibliográficas.
Ou seja, a gente teve pesquisas através de artigos, através de conteúdos em si, tanto dentro da internet quanto de livros. E nossa fonte de pesquisa principal, que estaremos ressaltando aqui, é o artigo chamado A Gamificação como Design Institucional. Instrucional. Corrigindo, a gamificação como design instrucional. Escrito pelo autor e pesquisador Nelson Studart. E esses são os tópicos que estaremos abordando nessa nossa apresentação. Primeiro, a introdução, a conceituação e análise de gamificação. Vamos estar explicando o que é e qual foi a origem da palavra gamificação. Segundo, os games, a conceituação e análise sobre o que são os games, né, o que são os jogos. A diferença entre games sérios e gamificação, ou seja, a gente vai estar explicando a diferença entre eles, porque pessoas que conhecem vagamente sobre o tema gamificação acabam confundindo esses termos. E modelos motivacionais da gamificação. Utilização de modelos motivacionais da gamificação, ou seja, a motivação em si da gamificação e como é que ela pode ser aplicada hoje em dia. E vindo para mais tópicos, um modelo de gamificação instrucional, detalhamento sobre a utilização de design instrucional na gamificação. 6. Como é que a gente vai explicar sobre a sala de aula como ambiente de game, ou seja, como a gente pode usar os games para fins escolares e as considerações finais. Vamos começar com a introdução. Para começarmos a falar sobre gamificação na educação, primeiro precisamos conceitualizar e analisar a gamificação. A palavra foi criada pelo programador Nick Pilling em 2003 e consiste na aplicação dos mecanismos de dinâmica dos jogos no âmbito educativo profissional para motivar e ensinar de forma lúdica. Mas os métodos usados na gamificação estão sendo utilizados há muito tempo. Desde a década de 80, o pesquisador Thomas Maloney fez os seguintes questionamentos. Por que os games são tão cativantes? Como os recursos que tornam eles cativantes podem ser usados para tornar o aprendizado interessante? Como esses mecanismos podem tornar outras interfaces de usuário cativantes ao uso? Com esses questionamentos, Thomas Maloney chegou às seguintes conclusões. Os requisitos essenciais para os jogos. O desafio com objetivos bem definidos e resultados inesperados, trazendo um senso de finalidade. 2. O uso de metáforas com sistemas físicos ou outros que o usuário conhece, trazendo uma ligação entre a vivência e o jogo. 3. As atividades que exijam um nível ótimo de complexidade, estimulando o usuário a adquirir conhecimento. Porque, se for muito fácil o jogo, se for muito difícil, vai acabar deixando entediado ou desanimado, fazendo com que a pessoa perca interesse no jogo. Com isso, se viu necessário analisar e conceitualizar os próprios jogos. Segundo Cappi, o autor do artigo que nós estudamos, um game é um sistema em que os jogadores se envolvem em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback, acabando um resultado quantificável e muitas vezes provocando uma reação emocional. Com isso, nós já podemos ver algumas das características principais dos jogos, que são os objetivos, como já falados, os jogadores assumem um senso de finalidade. As regras orientam os participantes e os encorajam no pensamento estratégico. As regras fazem com que os participantes saiam da zona de conforto e que eles consigam pensar em como elas podem ajudá-los a chegar aos objetivos ou contorná-las para chegar nos objetivos. Feedback. Informa quão perto os jogadores estão de atingir o objetivo. Feedback é um sistema de, como aqui fala, de relacionado a como está progredindo no jogo, por exemplo. E é muito importante porque se você se sente preso, você se sente que não está avançando, você fica também desanimado e acaba desistindo. Isso também acontece também nos estudos, quando nós estamos estudando algum assunto e a gente acaba desanimando porque parece que a gente não está avançando.
voluntários. Exige que os jogadores aceitem os requerimentos. Os requerimentos são os objetivos, as regras e o sistema de feedback. O que isso quer dizer? Quer dizer que os jogadores eles precisam querer jogar. Eles não podem estar forçados a jogarem, porque isso faz com que o engajamento diminua. Com isso, existem outros aspectos dos jogos, também importantes. Além dos objetivos, regras, temos a competição e a colaboração, dito no começo, que é a estimulação de competições e colaboração em equipe. E a tomada de decisão, que, segundo Steve Johnson, jogos forçam-nos a decidir, escolher e priorizar. Porque aprender a pensar é aprender a tomar as decisões certas, avaliar as evidências, analisar situações, consultar seus objetivos de longo prazo e, em seguida, decidir. Aqui ele está falando sobre a autonomia que os jogos dão para os próprios jogadores. Ele disse também que os jogos são uma das únicas formas de cultura pop que permitem que o jogador interaja com o produto de uma forma tão direta, decidindo até mesmo a própria história. Com isso, se viu necessário fazer uma diferenciação entre trazer esses sistemas de jogos para contextos de não jogos, contextos educacionais, contextos de profissionalizantes. E assim nasceu os games sérios e a gamificação. Como já vimos, os jogos têm a finalidade básica, o entretenimento, entreter o jogador. Já os jogos sérios têm a finalidade diferente do entretenimento, tanto como educar, profissionalizar, treinar, usando jogos e aplicativos gamificados. Por exemplo, Duolingo. Duolingo é um aplicativo de ensinar a outra língua, e eles usam um sistema de gamificação. Existem sistemas de ranking, sistema de nível, de recompensas. Já a gamificação idealiza adicionar elementos dos jogos para engajar as pessoas na finalidade de aprendizagem. Diferente de muitas pessoas acham, a gamificação é o uso dos mecanismos dos jogos e não a utilização dos jogos. Você não precisa utilizar os jogos, entender os jogos, para utilizar a gamificação, por exemplo, na sala de aula. Aqui é um gráfico com a diferença entre game sérios e a gamificação. O game sérios é o jogo em si, ou a aplicação, que, no caso, tem algoritmo, tem história, tem, enfim, tudo que um jogo precisa ter para funcionar. E a gamificação, que é só os mecanismos, os níveis, os rankings usados em contextos de não jogos, em contextos que não precisa necessariamente ter um jogo. Com isso, como os pesquisadores analisaram os jogos e perceberam como os jogos deixam as pessoas motivadas e engajadas, começaram a criação de modelos motivacionais junto à gamificação. Bom, e eu vou continuar a fala do João Pedro falando dos modelos motivacionais na gamificação. Mas antes da gente poder falar dos modelos em si, a gente vai precisar definir o que é essa motivação. A motivação é um construto psicológico que é a combinação de duas dimensões. Ter energia para agir e, em seguida, mover essa energia numa direção, segundo Deci. Então, em palavras mais simples, é a vontade para atingir um certo objetivo. Tá, e agora que a gente definiu o que é a motivação, a gente pode ver o modelo em si. Nesse caso aqui, a gente vai ver o modelo RCS. Né? Por conta da brevidade, a gente não vai poder tocar em outros modelos. Mas esse modelo é o mais comum e muito intuitivo. E pode ser perfeitamente combinado com a gamificação. E esse modelo ele tem 4 estágios. O primeiro é onde eu vou chamar a atenção do aluno. O segundo, eu vou enfatizar a relevância do conteúdo. O porquê que seria interessante para o aluno ver esse conteúdo. Terceiro, eu vou estimular a confiança do aluno de forma que, seguindo os requisitos da aprendizagem, ele vai lograr sucesso. E, por fim, eu vou tentar fazer esse aluno se sentir satisfeito com todo o processo. Agora, vocês podem ver nesse diagrama que o RCS ele é um ciclo. E tem que ser assim porque a motivação ela não é constante. Então, isso precisa ser um processo que está sempre acontecendo.
Tá, agora a gente vai falar do fluxo. O fluxo é um estado de grande foco e imersão em atividades como arte, jogo e trabalho. E ele é o objetivo máximo que eu preciso alcançar na gamificação. É onde o aluno vai ficar mais focado. Certo. E na construção de um sistema gamificado para o ensino, a relação desafios e habilidades deve seguir uma linha de fluxo específica, na busca do estado entre o tédio e a ansiedade ou frustração. Isso quer dizer que as habilidades têm que evoluir junto com os desafios. Se os desafios evoluírem, mas as habilidades não, o aluno vai ter tendência a se sentir ansioso. E se as habilidades crescerem muito, mas o desafio não, isso vai deixar o aluno com tédio. A gente vai ver melhor nos gráficos. Agora a gente vai dar uma olhada nos componentes do fluxo, da teoria do fluxo, que são usados na gamificação. Primeiro, a gente vai tentar manter sempre o aluno na zona de fluxo, o máximo possível. Não é possível fazer isso sempre, mas o máximo possível. Oferecer opções adaptativas de dificuldade. Porque o cara que é muito bom, ele tem uma zona de fluxo diferente do cara que está começando. Então, e a gente vai ver isso melhor nos gráficos, como eu já disse, mas isso aqui é algo bem intuitivo se a gente parar para pensar. E incorporar as escolhas. Isso aqui está diretamente relacionado ao feedback. Agora a gente vai ver os gráficos com relação dos desafios e habilidades. Como vocês podem ver, a zona de fluxo está no meio. E se eu me aproximar das habilidades e elas crescerem muito, eu vou ter o tédio. E se eu for para o outro caminho, que é dos desafios, eu vou ter a ansiedade. O que a gente quer está no meio. Tá, e aqui foi o que eu falei da diferença entre o iniciante, do cara que está mediano, e do cara que é muito bom. Né? As zonas de fluxo dele, do cara que é muito bom, está mais próximas dos desafios. O do cara que está começando está mais próximo das habilidades. Agora a gente vai ver os modelos que podem gerar a motivação que eu quero no aluno. Bom, o primeiro passo, né, isso aqui a gente está falando do ARCS, então o primeiro passo vai ser destacar o que eu quero falar para o aluno, a minha matéria. Depois a gente vai definir as metas, se aqui a gente estivesse falando de jogo, a gente definiria as nossas missões. Aí a gente vai pensar num jeito onde a gente vai ver como o aluno vai fazer isso. Depois a gente vai colocar isso em sala de aula. Aí a gente vai avaliar. Se todo o processo deu certo, a gente mantém e só repete. E se não, a gente volta para as fases anteriores. Agora a gente vai aprofundar um pouco na fase da concepção, que é uma das fases mais difíceis do processo. O primeiro é escolher um sistema de motivação, né? Porque a motivação é a base para eu entrar no fluxo, é a base também da motivação. Aí a gente vai escolher o tipo da gamificação. O que eu quero gamificar? Vou querer gamificar a estrutura de como eu vou dar o conteúdo ou o conteúdo em si? Aí as regras, o que vai acontecer, quais são, o que o aluno vai poder fazer. E aí a gente vai pegar e a gente vai ver os elementos do game que a gente vai poder inserir nessa etapa para poder dar a gamificação, fazer de fato a gamificação em si. E o primeiro e mais importante dos elementos são os desafios. Precisa ter desafio, ele precisa superar. Os elementos de competição e colaboração. Isso vai estimular o meu aluno, né? E eu posso fazer tanto a colaboração, ou a competição, ou os dois juntos. O ambiente corporativo, é bom que esse aluno esteja num ambiente em que ele se sinta seguro, né? Que ele possa contar com a ajuda do professor. A interatividade, isso aqui vai estar muito ligado com o próximo, que é o feedback, né? Eu preciso ter uma forma do aluno interagir, e essa interação precisa dar um resultado para ele. E a liberdade de errar. Em qualquer jogo, você pode errar, você pode tomar decisões ruins, e você vai ter o resultado dessas decisões. Certo, agora a gente viu tudo isso sobre gamificação, e agora a gente vai ver o depoimento de pessoas que implementaram isso em sala de aula.
Olá, meu nome é Marcelo, eu sou um dos fundadores da Gamifica, no meio de tech de Belo Horizonte. Em maio, o Colégio Cotemig procurou a gente com um desafio em mãos, né? Eles tinham feito a virada para online, as aulas online já estavam fluindo, funcionando, mas tinha algumas questões que eles sabiam que eles poderiam melhorar, né? A participação dos alunos na aula, o envolvimento, o engajamento, a questão da entrega de atividades, e eles enxergaram na gamificação uma oportunidade para isso. E aí surgiu aí o projeto de gamificação da escola do Cotemig. A gamificação tem poder, ela de fato mexe com o engajamento, ela mexe com o entusiasmo dos alunos, né? Então trazer isso para a escola faz muita diferença, e aí vocês vão poder ver aí em alguns depoimentos tanto de professores quanto dos próprios alunos. Olá, boa tarde a todos, meu nome é Thales, sou professor de informática do Colégio Cotemig. Quando eu percebi que eu estava dentro de um processo de criação, que eu fui convidado para esse processo, falei, nossa, maravilhoso, porque todos os elementos que eu utilizo nos jogos que eu me divirto, eu poderia colocar eles ali naquela ideia completa do ensino médio. Então, para mim, foi muito legal participar desse processo de criação. Normalmente, assim, a gente tem uma primeira impressão meio de, será que os alunos vão levar a sério? Será que eles vão conseguir competir? Será que eles vão levar a ideia do game e esquecer um pouco a ideia do ensino médio? Muito pelo contrário, eu tinha essa impressão errada e foi uma impressão que caiu porque eu vi o interesse dos meus alunos tanto nas aulas quanto no game em si. Olá, meu nome é Felipe Lauria, sou aluno do Cotemig da Unidade Barroca. Na primeira semana de quarentena, o colégio já disponibilizou para a gente aulas online na plataforma. E aí nos revelaram um projeto muito inovador, que foi o Gamific, né, a gamificação do ano escolar. E foi algo que deixou muito surpresa, mas me incentivou muito. E já tinha um foco já nos estudos e isso foi um estímulo a mais. Olá, eu sou Juliana, professora de matemática do Colégio Cotemig. Participar desse processo de gamificação é muito gratificante. Nossos alunos, eles adoram jogos, eles são muito competitivos. E nós, enquanto professores, poder participar, criar missões, pensar em atividades que eles realmente gostem para poder montar um jogo é muito bacana, muito bacana. E isso fez com que eles interagissem muito mais com a gente, né? Agora as aulas são mais dinâmicas, os alunos, eles participam muito mais, eles gostam muito mais, as atividades são feitas muito mais rápido e tem uma interação muito maior. Então, como vocês puderam ver, a gamificação realmente funciona e vale a pena de ser implementada. Agora eu vou passar a palavra para as considerações finais. Então, gente, concluindo, a gamificação vai chegar como uma inovação no ambiente escolar, para que o aluno, de fato, entenda o conteúdo ministrado pelo seu professor. No geral, ela explora vários elementos para resolver problemas, com foco na motivação de seu público, envolvendo emocionalmente, de forma prazerosa e desafiadora. Bem, esse foi a nossa apresentação. Gostaríamos de agradecer. Essas são as referências. E estamos abertos a perguntas. Como vocês veem assim, um sistema para que todos os professores tenham essa formação para essa gamificação? Acho que é o compartilhamento de informação, porque muitos professores pensam que a gamificação é o uso dos jogos e os aplicativos gamificados na sala de aula. Mas não é assim. Você não precisa usar o jogo, você não precisa entender totalmente o jogo. Você só precisa entender os mecanismos. Como funciona o sistema de nível, como é que isso motiva os alunos. Recompensas, fazer com que o aluno ele se sinta motivado e que sinta que está aprendendo. Mas, obviamente, não é só isso. Precisa também de incentivo, às vezes falta estrutura,
também precisa de compartilhamento incentivo e compartilhamento de informação. E também tem que ter muito tempo, né? Porque pensar como ela falou, muitos processos, tem que ter realmente tempo qual é o nome? Vocês veem o papel de vocês como estudantes, né, de análise e desenvolvimento do sistema nesse processo de contribuição, né, para a educação, para o ensino. Claro que vocês estão iniciando o curso, né, mas vocês já tinham alguma ideia relacionada a isso, a essa contribuição? Alguém quer responder? Eu sempre gostei de jogos, a minha vida toda. E hoje eu programo jogos, eu gosto muito dessa área. E eu sempre vi os jogos, para mim, como uma forma de aprendizagem também. Eu já vi muitos jogos sobre psicologia, sobre como funciona a nossa mente, como o Celeste. Eu já vi muitos jogos que falam sobre amor, sobre matemática, sobre fazendas, já vi... Tem jogos de tudo. Então, eu sempre percebi a capacidade dos jogos nesse processo. E fui eu que quis trazer esse tema, porque eu acho muito importante, principalmente porque os jovens, eles estão com dificuldades de ter essa comunicação com os jovens e o professor. Então, os games é um intermédio, uma forma de ligar os dois. E eu sempre percebi isso. E eu sinto que realmente é um caminho para uma forma de aprendizado melhorada e com mais participação dos aluno-professor. João, existe algum exemplo de empresa que utiliza a gamificação como forma de treinamento dos seus funcionários? Bom, para responder essa pergunta, como o próprio João Pedro falou, um exemplo de empresa que usa a gamificação é o Duolingo. Porque o Duolingo, ele é uma plataforma que foi feito para aprender outros idiomas além do nosso português, como o inglês, o alemão, o japonês, etc. E o método da gamificação em si é porque você consegue, ao mesmo tempo, se divertir, você aprende o idioma com o Duolingo. E, assim, isso é uma característica que eu acho muito interessante em questão disso. Porque, em experiência própria, eu já estudei com o Duolingo e eu creio que é muito bom o método da gamificação que eles usavam. Na época, eu achava interessante, porém não sabia muito o termo. Mas agora, pensando melhor, eu lembro como foi. E, assim, foi muito gratificante saber que eu consegui me divertir com o Duolingo, por causa do sistema de ranking, ao mesmo tempo que eu aprendi o idioma que eu queria aprender na época. Então, é isso. Pode falar, Eduardo. Meu nome é Eduardo, da turma de ADS. Eu queria só te perguntar, dentro de tudo que foi falado, o que vocês apontam como a maior dificuldade para a implementação da gamificação da educação? Se é a capacitação do profissional, se é o desenvolvimento da atividade social, se é a divulgação, qual seria a principal barreira? A maior barreira, realmente, é a falta de informação, eu acho. Porque, como eu já disse, muitos professores, muitas pessoas, né, acham que a gamificação é o uso dos jogos na sala de aula. E não é isso. Não é isso. Mas também, como eu disse, falta investimento. Muitas escolas não têm data show, não tem... Então, fica meio complicado.
utilizar a gamificação dentro da sala de aula. Mais alguma pergunta? Não? Muito obrigado.